E a gente volta agora a falar com a Beatriz Manfredini sobre a situação no aeroporto de Congonhas. Bia, bem-vinda novamente. Já alguma previsão aí para normalização do fluxo? Olha, Cláudia, nenhuma previsão. E, inclusive, é possível que o problema se estenda ainda por mais um dia, terça-feira. Interessante a gente observar que algumas companhias aéreas, como a Latam, por exemplo, atualizaram a nota. A Latam, até agora há pouco, no meio da manhã, estava dizendo aos clientes que quem teve voo cancelado ou atrasado agora ontem, domingo, ou hoje, segunda-feira, poderia fazer a remarcação ou pedir o reembolso, cancelamento sem custos. Agora a Latam soltou uma nota atualizada, já estendendo isso também para amanhã, terça-feira. Então, quem tiver problema com voos na terça também vai poder pedir remarcação ou cancelamento sem custos. Então, para a gente ver que as próprias companhias aéreas já estão prevendo que esse problema ainda está longe de terminar. A Infraero mandou agora há pouco o boletim das 11 horas da manhã. O que nós temos aqui no aeroporto de Congonhas até o momento: 48 voos cancelados e 28 voos em atraso, isso só hoje, segunda-feira. Claro, então, que nós continuamos vendo as cenas de muita fila, gente horas esperando ou para conseguir embarcar ou para conseguir remarcar, reagendar um voo, muitos idosos, pessoas com crianças pequenas, o que claramente não é fácil. Há até em alguns pedaços do saguão aqui do aeroporto muita dificuldade para transitar, para andar mesmo, porque tem muita gente aglomerada. Interessante a gente dizer também que nós já vimos 3 atendimentos médicos de emergência acontecendo aqui no saguão. Portanto, as pessoas estão ali há muito tempo, muitas horas em pé. Algumas companhias aéreas até ofereceram água, bolacha, mas teve gente que passou mal, fica calor, fica abafado quando tem muita gente junta. Então, nós já vimos 3 atendimentos médicos. Eu recebi agora há pouco também uma nota da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que defendeu a restrição de operação de aeronaves de baixa performance no aeroporto de Congonhas para tentar desafogar o tráfego aéreo represado por conta, então, do acidente de ontem, domingo. A gente lembra, então, que todo esse problema que nós estamos relatando aqui hoje, segunda-feira, de filas de 4 horas e meia para remarcação de voo e aeroporto lotado, é reflexo do acidente de ontem, quando um avião de pequeno porte, que tinha 3 passageiros e 2 tripulantes, acabou aí sofrendo um acidente na hora da aterrissagem, um pneu estourou. E aí, esse avião ficou por 9 horas bloqueando a pista e fechando aqui o aeroporto de Congonhas, que só foi reaberto às 10h15 da noite de ontem, domingo. Inclusive, esse aeroporto, ele normalmente fecha às 11 horas da noite e ontem funcionou até 1 hora da manhã para tentar normalizar a situação. Não deu certo. Muita gente dormiu aqui, inclusive, no aeroporto. Muita gente tirou dinheiro do próprio bolso para pagar hotel. E essa é a situação que a gente vê, então, sem previsão de normalização, Cláudia. E pode ser que esse problema ainda demore bastante, viu, para passar. É complicado, como você falou, para quem trabalha, para quem está viajando, tem outros compromissos, mas essa situação deve ser resolvida durante o dia ainda. Vamos ver no Rio de Janeiro como é que está, com o repórter Matheus Coelzer, que traz mais uma vez o reflexo dessa manhã de caos no Rio de Janeiro. Matheus, bem-vindo de novo. Passageiros aí no aeroporto do Galeão agora, também se queixaram de muitos atrasos, Cláudia, a situação ela tá pior, viu? A gente entrou antes no Jornal da Manhã mostrando a situação no saguão aqui no aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, e piorou bastante, viu? A gente tem as últimas informações que foram 10 voos remarcados, 26 voos foram cancelados e a gente vai percebendo e mostrando essa situação para quem nos acompanha. Fica até difícil da gente conseguir andar aqui no saguão de tanta gente. Por volta das 10 horas o movimento ele era menor, mas com as remarcações a situação acabou ficando pior. Segundo os passageiros que estão tentando embarcar, as pessoas que estão tentando embarcar estão com uma série de dificuldades em virtude da falta de informações por parte das companhias aéreas. Quem está nos acompanhando por imagens pode ver aqui no saguão principal, Latam, Gol, todas as companhias aéreas estão com quase todos os locais de check-in completamente cheios. As pessoas com quem eu conversei aqui, que já fizeram o check-in, ainda não conseguiram embarcar. Inicialmente nós falávamos aí de filas que chegavam a 4 horas, mas pessoas que já ficaram cerca de 9 horas. Problemas
Também em relação ao Aeroporto Internacional do Galeão, onde as pessoas que estavam lá tiveram seus voos realocados, como foi o caso do Thiago, que estava tentando viajar para Santa Catarina. A gente confere o depoimento dele agora. Nosso destino era Congonhas, fomos desviados para aqui para o Galeão. Ficamos no saguão, na sala de embarque até umas 7h30, 8h30. Depois eles falaram para nós irmos para o saguão de entrada do check-in. Lá o pessoal não teve disponibilizado nada de janta, água, nada. Eles simplesmente, a gente teve que fazer uma fila. Eu fui liberado 3 da manhã, consegui a remarcação do meu voo para hoje, meio-dia. E simplesmente eles não deram hotel, não deram táxi, a gente teve hotel por conta própria. Cláudia, esse depoimento do Thiago foi tomado por volta de 10 horas da manhã. E agora a situação ainda é complicada. Eu conversei com ele há poucos instantes. O voo dele que estava previsto para Santa Catarina continua em atraso. Ele falou que está tendo diversas despesas já com hotel, alimentação. E essa questão da alimentação é uma grande problemática para as pessoas que estão aqui no local, em virtude das companhias aéreas não trazerem nenhum posicionamento sobre remarcações, sobre a questão de ressarcimento. Pessoas essas que acabam ficando diversas horas aqui no aeroporto Santos Dumont. Muitas pessoas que chegaram cedo. Uma informação que a gente traz aqui no aeroporto Santos Dumont, que fica no centro da cidade, as pessoas elas acabam na segunda-feira, principalmente com o destino de São Paulo, pegando os voos mais cedo. Essa movimentação, óbvio que ela tem decorrência em relação ao acidente que aconteceu em São Paulo, mas esse movimento aqui numa segunda-feira não é normal aqui no centro da cidade. Outro grande problema é no Aeroporto Internacional do Galeão, onde muitas pessoas, inclusive, acabaram entrando no embate ali com os profissionais das companhias aéreas, querendo respostas sobre esse caso. E o que chamou muito a atenção é em relação ao atendimento dos idosos. Faltou aí uma atenção, segundo as pessoas, em relação ao cuidado, né, desses idosos. Aqui mesmo também a gente percebe alguns idosos que estão em cadeira de rodas, não conseguem se deslocar. A gente vai mostrar novamente aqui as imagens. Muito difícil, imagina, nesse cenário aqui, um idoso que está em cadeira de rodas conseguir se deslocar. A gente vê toda essa aglomeração. Podemos dizer que sim, uma revolta por parte desses passageiros que querem embarcar, muitas pessoas que precisam viajar em virtude de trabalho. A gente consegue perceber aqui, atrás de mim agora também, um funcionário de uma das companhias tentando dar orientação, tentando falar sobre o despacho das bagagens, mas o despacho da bagagem não tem sido a solução dos problemas. Porque essas pessoas, elas inicialmente têm a orientação para irem para as filas, vão nessas filas e, como a gente conversou hoje de manhã com a Natália, ficou 4 horas aguardando. Então muitas pessoas estão optando, depois de uma série de tratativas que não tem solução e de um cansaço extremo, pessoas que já estiveram desde ontem para embarcar hoje cedo, então estão indo nos hotéis para tentar descansar um pouco mais e aguardar o horário do voo, como falou o Thiago, voo que está tendo muito atraso. Portanto, essa situação, o reflexo aqui no Rio de Janeiro, nos 2 principais aeroportos. Cláudio. Nessa ponte aérea, né? É complicado porque muita gente trabalha, não é só diversão, né? Vem para trabalhar, tem seus compromissos, vai para lá, volta para cá. Então, é uma situação que acaba se refletindo aí no Brasil todo, principalmente nos grandes centros, né? Obrigada aí, Matheus.